Boa tarde. Hoje nós vamos falar brevemente sobre um transtorno, né? Na verdade, entre os profissionais de saúde, ele é considerado uma síndrome, né? A chamada síndrome de Cotard. Essa síndrome foi classificada por Jules Cotard em 1880. Né? Ele começou a observar alguns pacientes, né? E esses pacientes, eles diziam estar mortos, né? Eles diziam que eles não tinham mais vida, né? Que eles estavam completamente mortos, que seus órgãos não funcionavam mais, que eles estavam em estado de putrefação, eles inclusive relatavam os odores, né, que eles sentiam no próprio corpo da putrefação. Inicialmente, essa síndrome, né, esse tipo de distúrbio foi considerado, foi classificado dentro dos sintomas psicóticos, né, esquizofrênicos. Mas depois, posteriormente, Jules Cotard classificou e deu um nome à síndrome, que é chamada síndrome de Cotard. Síndrome de Cotard, também chamada de síndrome de negação, síndrome de niilismo, síndrome do cadáver ambulante, né? Exatamente porque a pessoa se sente morta, né? É uma doença grave, né? Ela se cronifica. E outra coisa, eu vi alguns livros de ficção, né, que tratam dessa síndrome, quer dizer, que relatam, né, histórias em que os personagens têm essa síndrome e assim, romantizando muito, romantizando. E não é nada disso, porque é uma doença que debilita a pessoa, né? A pessoa fica num alto estado de depressão, né? Nos casos mais graves, a pessoa já não come mais, né? Simplesmente porque ela sente que os órgãos dela não funcionam, né? O coração dela parou, o estômago dela não funciona mais. Isso é sentido pela pessoa. Veja, nós não estamos falando aqui de alguém que está achando, né? Que está mentindo, não é nada disso. O paciente, ele sente isso, né? Só que as outras pessoas não vê a coisa como ele vê, né? Então o sofrimento é intenso, né? São quadros de depressão grave, né? Alguns quadros psicóticos, né? Então a pessoa sente que seu coração não tem mais batidas, não bate, né? Sente que seu estômago não consegue digerir os alimentos, que seu fígado está apodrecendo, né? Esse cheiro de putrefação, e consequentemente a pessoa não tem mais fome, né? Se os seus órgãos estão todos nesse estado, a pessoa não sente mais fome, né? Então a pessoa fica num grau de debilitação imenso, imenso, né? Então assim, é uma doença grave, né? Se você for olhar no Wikipedia, ele classifica como uma doença rara, né? Mas eu não sei se ela é tão rara assim, porque existe, inclusive no Rio de Janeiro, um projeto de lei sobre essa doença. Então, se os legisladores já estão se preocupando com isso, né? Eu acredito que isso ainda não tenha sido incluído no CID-10, no DSM, né? No Código Internacional de Doenças, né? Então, é algo que os médicos não têm uma explicação, né? Não tem uma explicação. A ciência não tem uma explicação do porquê isso acontece, né? Mas eu acho que isso é um alerta, né? Eu não quero falar aqui só de aspectos técnicos e científicos. Eu acredito ser isto um alerta,
né? Uma pessoa que chega num estado desse, ela acredita que ela não vai morrer por causas naturais ou por doenças. Ela acredita isso, ela acredita que o corpo dela não tem como falecer neste sentido, vamos dizer assim, né? Ela não pode morrer de uma morte natural como as outras pessoas, simplesmente ela morre em vida, né? Ela morre, ela está morta em vida. Então isso é muito significante, né? Isso é muito importante. Porque o que levaria uma pessoa, né, a chegar a morrer em vida? Eu não quero afirmar o que eu acredito, porque eu sei que as pessoas, e a maioria das pessoas são muito céticas, né, são muito voltadas para a questão mais da ciência, mas existem questões que ultrapassam a ciência e que a ciência não consegue explicar. Então, eu fico refletindo sobre isso e penso, poxa vida, o que levaria uma pessoa a morrer em vida, né, a estar em estado de putrefação? Será que a ingestão de seres mortos, né, animais mortos, será que a ingestão desses animais mortos, a ingestão de produtos animais mortos, porque nós sabemos que são, né? Nós sabemos que a carne, ela já entra em nós em estado de putrefação. Nós sabemos que o peixe, ele entra em nós, né? Nós o ingerimos em estado de putrefação. Qualquer animal, a partir do momento em que ele morre, ele já está em estado de putrefação. Então, eu fico me perguntando, será que se essas pessoas parassem completamente esses produtos animais, né, já no início da doença, será que haveria uma melhora considerável, né? Porque eu acredito que os seres em estado, ingerir animais, seres em estado de putrefação, é extremamente crítico para o corpo humano, né? Não é algo apropriado para o corpo humano. Então, há pessoas, há corpos de seres humanos que reagem a isso de formas diferentes, né? Há pessoas que são atingidas em seus órgãos, vamos dizer assim, como o cérebro, como o coração, né, que tem um infarto. Outras paralisam os rins. Nós sabemos que proteína em excesso pode causar problemas gravíssimos nos rins, né? Então, cada um tem a sua fragilidade, né? E nós vemos claramente que essa doença, a síndrome de Cotard, ou síndrome do cadáver ambulante, ela é uma doença que atinge o cérebro, né? Quer dizer, o corpo do sujeito não está doente, propriamente, né? Eu digo assim, corpo, porque eu quero falar, especificar o cérebro, as doenças que atingem o coração, o rins, o fígado, né? Mas não que exista propriamente uma separação. A doença da mente é uma doença do corpo, nós sabemos disso. Mas é uma doença mais ligada ao cérebro, né? Então, eu acho que isso é algo a se pensar. Eu deixo aí essa questão para vocês. Muito obrigada.